Parashat Balak, eu dedico a memória de todas as pessoas que morreram no atentado a Amia há 30 anos na Argentina. Yehi Zichram Baruch. Que as suas memórias sejam sempre motivo de bênçãos e de movimentos sempre em favor do diálogo e da paz. No dia 18 de julho de 1994, 85 pessoas foram assassinadas e mais de 300 foram feridas no ataque à Associação Mutual Israelita-Argentina, a AMIA, em Buenos Aires. No pior atentado terrorista já ocorrido na Argentina e que mudou, inclusive, a realidade para nós aqui no Brasil também. Só 30 anos depois, só em abril desse ano, 2024, é que a Justiça da Argentina reconheceu formalmente e afirmou que o Irã esteve por trás do atentado, perpetrado pelo grupo terrorista libanês Hezbollah. 2 anos antes, em 1992, a Embaixada de Israel em Buenos Aires já havia sido bombardeada, matando 28 pessoas e ferindo mais de 200. E para a gente ter uma ideia do que é a AMIA, o que é esse edifício, esse lugar chamado AMIA, AMIA é um prédio, um edifício parecido aqui com o nosso, onde se oferece ajuda social, terapia ocupacional, serviços para idosos e para pessoas com deficiência, assistência espiritual, serviços funerários judaicos e promoção da cultura judaica em geral. Na época da explosão, a AMIA abrigava ainda outras importantes organizações judaicas, como a Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, a DAIA, o Instituto Científico Judaico e também era a sede do Sistema Escolar Judaico, em Buenos Aires. É evidente o caráter anti-sionista e antissemita dos atentados. Agora, tem gente que diz que não é antissemita, é só anti-sionista, só é contra Israel. E aí, se a gente vai atrás dos jornais da Argentina daquele tempo, de 1994, para não falar de hoje, o Clarín e La Nación, as notícias sobre o atentado, nessas notícias ficava muito claro uma sobreposição entre judeus e israelenses. Ora se falava judeus, ora se falava israelis, uma coisa como sendo sinônimo da outra, como se todos os judeus argentinos fossem israelenses, ou mais, como se todos os judeus argentinos fossem só israelenses, ou só estrangeiros. E, por tabela, como se os judeus que vivem no mundo inteiro, nós inclusive, fôssemos sempre o estrangeiro ou o israelense, e não brasileiros, não americanos, não argentinos. E lá é como se a AMIA fosse a sua embaixada em Buenos Aires, e não um centro comunitário tão importante. Embora esteja na América do Sul, a AMIA foi vista exatamente assim pelo Irã, como um alvo israelense a ser atingido, um alvo legítimo de guerra. Em paralelo, enquanto os judeus argentinos expressavam a sua dor por conta do hediondo atentado, os políticos argentinos, em sua maioria, na época, independente de partido político, direita, esquerda ou centro, se mostravam, sim, simpáticos aos judeus. Mas dor não exatamente era o que eles sentiam. Porque para eles o atentado não era, digo para eles, não vamos generalizar, mas para um grupo muito grande de políticos, o atentado não era contra os argentinos. O atentado era contra os judeus. E por isso eles eram simpáticos a nós, mas eles não sentiam a nossa dor. Admirado ou odiado, e às vezes as duas coisas, e muitas vezes ao mesmo tempo, o judeu é visto pelos anti-sionistas, antissemitas, como o estrangeiro perverso no seu país. E Israel é vista como uma nação que não deveria ser, uma nação que não deveria existir entre as outras nações. Como eu disse uma vez,
Israel é visto por muitos como o judeu das nações. E assim como o judeu deveria ser eliminado, Israel não deveria existir. Isso nos remete à Torá desta semana, a Balac, rei de Moab, que temia a aproximação dos israelitas que peregrinavam pelo deserto. Ele pensava, se eles entrarem nas minhas terras, essa multidão lamberá tudo o que é nosso, assim como um boi lambe o capim do pasto. Assim está na Torá. O israelita de então, ainda que desconhecido, já era visto como um potencial explorador e parasita de terras alheias. E assim deveria ser destruído, mas não se sabia como. O que fazer? Balac, rei de Moab, um midianita, que era rei de Moab, decidiu buscar uma solução final, entre aspas, junto a Bilam. E quem era Bilam? Em português traduzido por Balaão ou Bileão. Bilam, dizem os nossos sábios, era Bliam. Era um profeta de ninguém, um profeta de povo algum. Ele vivia longe, à beira do rio Eufrates. O pedido desesperado era para que Bilam lançasse uma maldição contra Israel e nos destruísse. Pressionado e com promessas de ser regiamente recompensado, o sombrio Bilam, um homem excêntrico, talvez um homem paranoico, em busca de fama e poder, tem um discurso dúbio. Ele diz assim, citação direta da Torá: assim como eu os vejo, eles são um povo que habita à parte, não considerado entre as nações. E meio que assim, sem mudar o discurso, ele continua: que a minha vida tenha a morte dos justos e que meu final seja como o deles. Seja como o deles, esse mesmo povo que habita à parte, não é considerado entre as nações? Mais adiante, Bilam expressa uma improvável admiração pelo nosso povo. Um povo que ele só conhece de ouvir falar. Um povo que ele só conhece de ver lá do alto do monte, superficialmente. Matovu ohalecha Yaakov. Como são belas as suas tendas, Jacó, as suas moradas, Israel. Embora a tradição rabínica interprete essa passagem como uma expressão de admiração pela nossa organização comunitária e pelos nossos centros de estudos, é só a gente ler a Torá um pouquinho mais para vermos que não é bem isso o que Bilam admira em nós. Então, o que o Bilam admira em nós? O que muitos líderes políticos hoje em dia parecem também dizer que admiram em nós. Sua soberania será exaltada. Eles devorarão as nações inimigas, quebrarão os seus ossos e esmagarão as suas setas. Uma citação direta da Parashá dessa semana. Ele admira a nossa força, o nosso poder de destruição dos inimigos e de esmagá-los nas guerras. Ou seja, Bilam tem o seu povo de Israel imaginário, sobre o qual projeta um grande poder político e grande força militar, com o qual é melhor então se aliar, porque não seria bom ter esse povo como inimigo. Gente, esse pensamento é comparável aos piores discursos antissemitas conspiratórios em todos os tempos. O nosso povo, muitas vezes, é visto com admiração por sermos ricos, por termos um exército forte, invencível. Então, admiramos esse povo tão rico e tão poderoso, que domina a imprensa, que vai entrar nos países para dominá-los. Se a gente for olhar para o passado, como é que Bilam via o povo de Israel? Como será que ele nos abençoava? Porque ele nos abençoou em algum momento. Será que ele nos abençoou por se identificar com os nossos valores e por querer realmente unir o seu destino ao nosso, como fez Ruth, aliás, a Moabita, em algum momento, de forma a mais sincera? Ou será que Bilam, por ser ele mesmo beligerante, arrogante e com fome de poder, enxergava Israel como reflexo de si mesmo e a ele tentava se aliar? Quem pensa assim não sou necessariamente eu, mas os antigos rabinos
do Talmud, que dizem bem claro que é muito provável que a opção seja a segunda. Eles afirmaram que quem cultiva um bom olhar, um espírito humilde e um apetite moderado pode ser considerado um discípulo do nosso patriarca Abraão. Mas quem cultiva um mau olhar, um espírito arrogante e um apetite ilimitado, podemos imaginar um apetite ilimitado pelo poder, é como se fosse um discípulo de Bilam. Isso está nos Pirkei Avot, na Ética dos Pais. Ou seja, Bilam não é como os discípulos de Abraão. E a Israel da qual Bilam fala, portanto, não somos nós. É uma Israel da imaginação de Bilam. Voltando aos 30 anos do atentado da Âmia. O atentado à Âmia. O planejamento e execução do atentado veio de bem longe. Assim como na história de Balak, o planejamento veio de bem longe, de Bilam, que morava lá perto do rio Eufrates. Mas na Argentina, assim como no Brasil, já havia o caldo de antissemitismo e de antisionismo, que no final das contas são a mesma coisa. E a percepção de que os judeus são um povo que habita à parte, não considerado entre as nações. Há lideranças que nos admiram e nos apoiam, ou nos desprezam e odeiam, pelos mesmos motivos. Não pelo que somos, mas pelo que imaginam que nós somos. Parasitas, com grande apetite econômico e bélico, suposto ou de fato. Ambos, aqueles que nos admiram e aqueles que nos odeiam, por motivos fantasiosos de poder, econômico, divino ou militar, agem como antissemitas. Nós precisamos entender que 30 anos depois do atentado à Âmia, o antissemitismo e o antisionismo continuam infelizmente atuais e relevantes, seja na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, não preciso nem dizer, em tantos outros países, na Turquia, na Hungria, na Polônia. O antissemitismo está nos campos de futebol. O antissemitismo está nos shows de rock e nos palanques políticos. Cabe a nós buscar a justiça e combatermos ainda mais o antissemitismo e o antisionismo. Não importa de que lado ele venha, dos nossos supostos amigos ou dos nossos inimigos confessos. Yehi Zichram Baruch, que a memória das pessoas que morreram no atentado, que a memória desse senhor que morreu hoje em Tel Aviv, atingido por um drone, pela memória das pessoas que morreram no atentado de 7 de outubro, que as memórias dessas pessoas sejam honradas e que não sejam esquecidas, e que nós possamos lembrá-las para buscarmos a paz e buscarmos a convivência e a coexistência saudável entre os povos. Shabbat Shalom. Shabbos.